Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos encerrar as revoluções inglesas com a última parte que nós vamos chamar de Revolução Gloriosa. Eu vou só fazer uma pequena retomada de alguns conteúdos, principalmente no que se refere à questão da República do Oliver Cromwell. A primeira parte das revoluções inglesas nós chamamos de Revolução Puritana, que é a briga entre o parlamento e o rei Carlos I, tá? É o que nós vamos falar aqui, é o levante parlamentar, a guerra civil que se instituiu entre os republicanos e os aliados do rei, a nobreza, a alta nobreza principalmente, vai culminar com a derrota do rei Carlos I e da nobreza e a vitória do grupo liderado pelo Oliver Cromwell. Esse grupo acabou em 1649 tirando a vida do rei Carlos I, e a partir daí se instituiu uma fase nas revoluções inglesas que nós vamos chamar de República Puritana. Uma das características da República Puritana ou República Parlamentar, que iniciou depois da morte do Carlos I, é a formação do Commonwealth, a efetivação do Commonwealth, que já tinha se iniciado antes, certo? Ainda com o Carlos I no poder. Importante lembrar que, com a unificação desses países, ficou muito mais fácil para o Oliver Cromwell governar do jeito que ele queria. A primeira coisa que ele vai fazer, então, exclusão dos parlamentares que não tinham apoiado o julgamento do Carlos I. Lembra que eu comentei que o julgamento do Carlos I foi, entre aspas, manipulado pelo Oliver Cromwell. Dissolução da Câmara dos Lordes. O parlamento era dividido em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Então, a princípio, o parlamento vai ficar dividido apenas em Câmara dos Comuns. Vai ficar apenas Câmara dos Comuns. E o último, item não menos importante, a supressão da Igreja Anglicana. Lembrando que os revolucionários burgueses eram puritanos. A República, como ele gostaria que fosse, ela vai existir até 1653. Por que só até aí? Porque em 1653 ele vai se autoproclamar Lorde Protetor. E esse título de Lorde Protetor vai ser vitalício, quer dizer, até ele viver, até ele morrer, né? Enquanto ele viver, até ele morrer. Como eu coloco para vocês ali, na prática, o Cromwell se torna um ditador e absolutamente tudo que ele combatia dentro do regime absolutista do Carlos I. Como ele já tinha criado um novo tipo de exército, né? E aqui lembra que eu falei que era aquele exército baseado na ideia de meritocracia, o Cromwell vai ter do seu lado pessoas bastante combativas, certo? E pessoas que vão levar com ele a ideia de que a Inglaterra ela vai crescer economicamente e militarmente, certo? Então a ideia seria realmente tirar a Inglaterra do período feudal e iniciar o seu período industrial. Aqui a imagem então do Oliver Cromwell. Lembrando que uma das principais medidas tomadas pelo Cromwell durante o seu governo foi a instituição dos atos de navegação. Os atos de navegação decretavam que todas as mercadorias que seriam importadas para a Inglaterra ou da Inglaterra, tá? Elas deveriam ser levadas em navios ingleses e qualquer produto produzido pela Commonwealth, pela Escócia, pela Irlanda também. Em qualquer lugar que tivesse comercialização de produtos ingleses. Então, por exemplo, se no Brasil nós consumíssemos produtos ingleses, esses produtos seriam trazidos com navios ingleses. E isso vai fortalecer a marinha inglesa, vai fortalecer o comércio inglês, certo? E é isso que vai fazer com que a Holanda se torne realmente uma grande rival da Inglaterra. A Holanda, nessa época, como nós já tínhamos visto, ela estava brigando com a Inglaterra pela hegemonia dos mares, mas também pelas próprias colônias que a Inglaterra tinha, tanto na África quanto na Ásia e na América, tá? Então, lembrar que a formação, a decretação dos atos de navegação foi uma das, foi talvez o que transformou a marinha inglesa na maior marinha, né, do mundo.
Agora que nós vamos iniciar basicamente a parte a última parte que nós vamos chamar de Revolução Gloriosa. O Cromwell, em 1658, ele morre e ele vai ser sucedido pelo seu filho, que não vai ter nenhuma habilidade política. O Richard não tinha nenhum carisma e nem a inteligência que o pai tinha. O Cromwell, Oliver Cromwell, era um homem muito inteligente. E ele é pressionado pelo parlamento a renunciar, e ele renuncia e retorna à Inglaterra o filho do Carlos I, que é o Carlos II. E o Carlos I acaba sendo, né, coroado rei da Inglaterra e vai governar até 1685. É um período em que talvez o ato mais marcante do Carlos II seja o ato de desenterrar o corpo do Oliver Cromwell, enforcar o corpo, deixar o corpo dele, né, enforcado e decapitá-lo publicamente para se vingar da morte do pai, de tudo aquilo que o Cromwell fez o pai dele passar. Com a morte do Carlos II, assume o Jaime II, e é aí que a gente tem um problema na Inglaterra, tá? O Jaime II, ele é muito favorável ao catolicismo. E o que vai acontecer? O parlamento vai ficar bastante preocupado com essa aproximação do Jaime II e da Igreja Católica. Não vamos esquecer de uma coisa: com a chegada do anglicanismo na Inglaterra, a Igreja Católica perde a hegemonia dentro desse território. Então, os ingleses não queriam a retomada do poder católico, do poder de Roma dentro do seu país. Então, é muito importante fazer com que a Igreja Católica não tome força, não tenha força na Inglaterra. Então, como seria, né, um governo católico? Tá? Então, o parlamento se reúne e vai iniciar uma conspiração contra o rei, uma revolução chamada uma revolução sem sangue. Os dois grandes partidos existentes do parlamento, que eram os Whigs e os Tories, vão se unir para fazer a mesma coisa, para tentar tirar o Jaime II do poder e tentar tirar de vez a influência da Igreja Católica, certo? Então, o que vai acontecer? Com a união desses dois grupos, é preciso não só tirar o Jaime do poder, mas ter certeza que depois do Jaime II não viria ninguém para tentar restituir o poder católico na Inglaterra. É aí que vem a Maria II, a Mary Stuart II, filha do Jaime II, e o seu marido holandês, o Guilherme de Orange, que é esse aqui que vocês estão vendo, ok? A Mary Stuart, filha do Jaime II, ela é protestante. O seu marido holandês também é protestante. Então, seria mais importante você entregar a coroa para dois reis que seriam protestantes, muito mais próximos do parlamento, do que você manter basicamente, né, um rei católico, como era o caso do Jaime II. Então, com o acordo feito entre os Whigs e os Tories, os dois partidos do parlamento, eles destituem então o Jaime II do poder e trazem para dentro da Inglaterra a Mary Stuart e o Guilherme de Orange. E é feito um acordo com a Holanda. Lembrem que a gente tinha comentado que a Holanda era uma inimiga comercial da Inglaterra. Então, isso é um jeito também de acalmar a Holanda perante as suas demandas, né, de comércio, de tudo que a Holanda tinha nessa época. A Inglaterra, ela tira um rei que é católico, que tem uma proximidade grande com o catolicismo, coloca um rei protestante de acordo com o que ele quer e ainda aproxima a Holanda, que era uma super inimiga e talvez um dos países que pudesse tirar a hegemonia da Inglaterra nos mares. Quando os dois assumem, eles são praticamente obrigados a assinar uma declaração de submissão ao parlamento. E são responsáveis também por jurar obediência à Bill of Rights, a Declaração dos Direitos. A Declaração dos Direitos limitava o poder real em favor do parlamento, certo?
Então, quando o Guilherme de Orange e a Mary Stuart chegaram na Inglaterra, eles chegaram já dando condições para o parlamento poder governar, certo? Então, como eu já disse anteriormente, com a vinda do Guilherme de Orange e da Mary Stuart, os dois são obrigados a assinar, então, a Bill of Rights, né, que é a Declaração dos Direitos. A Bill of Rights prevê, tá, ilegalidade de criação ou suspensão de lei sem aprovação do parlamento, prestação de contas do orçamento real ao parlamento, proibição de recrutar exércitos sem autorização do parlamento, a garantia das liberdades individuais de pensamento e expressão, a garantia da propriedade privada e da liberdade de religião, desde que ela seja protestante, e finaliza a política absolutista, certo? Então, pela primeira vez, nós vamos ter uma monarquia parlamentar, uma monarquia submissa ao parlamento, tá? É aqui que começa aquela máxima que nós vimos até hoje, o rei, ele reina, mas ele não governa, certo? Ao parlamento cabe a indicação do primeiro-ministro, certo? Obviamente que com o apoio da burguesia. Então, o que a gente pode dizer que todas essas condições da chamada Revolução Gloriosa, que foi uma revolução sem sangue, foi a última parte das revoluções inglesas, nós temos o pontapé inicial para a Revolução Industrial. Aquele que foi dado lá atrás com os cercamentos, com a ida das pessoas para as cidades, certo? Dá a ideia, então, de que a partir de agora nós podemos realmente ter uma nação que vai iniciar o seu processo de industrialização e aumentar o seu poder ainda mais perante o planeta, ok? É isso, gente. Obrigada e qualquer coisa vocês tiram as dúvidas comigo durante a aula. Beijo!